A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. 6h48, muito bom dia, bem-vindos a 98 FM para mais uma edição do nosso programa Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. É uma satisfação muito grande veicular as principais notícias da região e do país com um comentário qualificado dos nossos analistas, integrando este programa, que é um projeto comunicativo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8h15 da manhã, no oferecimento do Plano Santa Casa Saúde. Aqui Zé Torquato, uma satisfação muito grande estar de volta. E ao meu lado o comentarista, que é empresário e advogado, João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos, bom dia Zé, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E daqui a pouquinho conosco também o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da CET Santos. O Tiago já está a postos, Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Olá, Zé, bom dia aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. E vamos aos principais destaques desta quarta-feira, dia 27 de julho de 2016. Funcionários da Codesave encerram greve. Em Santos, delegação italiana se preocupa com problemas na Vila Olímpica. Governador quer pente fino em transportadora de valores e VLT não tem protocolo para casos de emergência. E depois de um longo período sem coleta de lixo e vários problemas para a cidade, resolvida pelo menos aparentemente a questão da Codesave, Tiago. A greve dos funcionários da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, no litoral de São Paulo, a Condesave, terminou ontem, dia 26 de julho. Após 27 dias de paralisação, os trabalhadores finalmente aceitaram a proposta da empresa. A proposta prévia ao pagamento dos salários de junho na própria terça-feira, quando foi celebrado o acordo. Os salários de julho serão pagos em 20 de agosto. Os demais benefícios deverão ser quitados até o dia 15 de cada mês. A Codesave prometeu ainda o convênio médico e também o pagamento dos dias parados. A empresa garantiu ainda a manutenção dos postos de trabalho sem demissões, apenas nas funções não concursadas ou por justa causa. O vale alimentação foi reduzido em 50% durante 180 dias a contar do mês de julho. Os trabalhadores só retomarão a coleta de lixo quando o pagamento inicial cair nas respectivas contas. Aí que está o X da questão. Aguardam o pagamento, nós não sabemos exatamente se esse pagamento já foi efetuado, a promessa era para ontem mesmo, foi uma exigência do comando de greve, mas fica aí a esperança para o município de São Vicente, depois de uma greve que causou constrangimento à cidade, constrangimento ao munícipe, fora os contratempos, ameaça à saúde, muito mais. Agora me parece que caminhamos para uma solução definitiva. Falta pouco, João. Pois é, espero que sim, realmente, mas é uma vergonha o poder público, ainda mais o poder público, não pagar salário. Salário é uma coisa sagrada. As pessoas contam com aquilo para suas despesas, para um aluguel, para luz, para água, para o telefone, para a escola dos filhos, muitas vezes, para o material, para comida. Então é algo assim inadmissível, ainda mais o poder público, que tem que dar exemplo e que tem um caixa que é respaldado por impostos, ou seja, todo mundo paga e é obrigado a pagar. Então, quer dizer, você conta já com aquele dinheiro, tem um dinheiro ali realmente reservado para isso. Não pagar salário no meu ponto de vista, um crime muito sério. Porque você mexe com a vida daqueles trabalhadores e, por consequência, a única esperança que o trabalhador tem é realmente paralisar o serviço, a população ficar revoltada com lixo à sua porta, e isso aumenta em muito a questão da saúde pública, da infraestrutura mínima. Você ter lixo na porta é uma coisa vergonhosa. Você vê a questão da tocha, por exemplo, foi passado no teleférico, desceu de Asa Delta para não ver o lixo que tava. E há 2-3 semanas atrás, eu tava andando na praia do Itararé e tinha um rapaz, em vez de estar andando com o cachorro, que já não é uma coisa muito certa andar na praia, tava andando com um porco.
Ele tava andando com um porco na praia, ele tava com uma coleirinha com o porco andando. Ambiente propício, né? E aí as pessoas falaram assim, poxa, você tá andando com um porco na praia, né? Cachorro já é uma coisa absurda você andar na praia por causa das fezes, os problemas todos. Com o porco fica muito mais estranho. Ele falou, não tá combinando com a cidade. É um triste sinal. É muito triste, muito triste. Agora, a esperança é que realmente a prefeitura cumpra dessa vez, pelo menos, a palavra de pagar o salário que alimenta, horas. Deixar de alimentar uma pessoa é muito grave. Bom dia, Fifi. Começamos com a repercussão da decisão tomada ontem, fim da greve da Codesave, e o município aguarda ansiosamente a normalização do serviço de coleta de lixo. Bom dia, Zé, João, Tiago, bom dia a todos. É uma coisa que a gente espera que aconteça definitivamente, apesar que a maioria dos municípios brasileiros a maioria passa por uma grande dificuldade financeira. Ainda ontem o noticiário trazia que mais de 60% dos municípios brasileiros até o final do ano não devem conseguir cumprir com seus compromissos de salário. E isso se dá por uma má gestão, uma máquina inchada, o setor público ainda com aquele formato de ser o empregador, e ele não é o empregador, ele não pode ser o empregador, ele tem que ser o fomentador de empregos, mas não ele está empregando, até porque o dinheiro é público, o dinheiro não é pago, o imposto não é pago para o administrador empregar pessoas, o imposto é pago para o administrador devolver serviços. Esse é o conceito que eu entendo, que no Brasil, infelizmente, a grande maioria dos administradores não tem essa compreensão. E você começa a ter esse tipo de problemas. Eu acho que até o final desse ano, muitos municípios ainda vão passar por um transtorno muito grande em termos de salários, e a gente vai ver esse quadro se repetindo em muitas cidades. Agora, você tocou num ponto que me chama a atenção, Fifi e João. É a questão hoje, parece que se perdeu o medo da lei de responsabilidade fiscal. Então você não cumpre, né, as prerrogativas básicas do direcionamento de dinheiro carimbado para as determinadas áreas, e existe realmente um estrangulamento na questão do limite prudencial dos funcionários. Está impactando demais, de fato, como o Fifi bem colocou, as prefeituras, João. A gente sabe que tem um limite legal e tem um limite razoável da administração, porque tem os aumentos de salário, pode ter uma série de questões, você pode ter que aumentar mesmo que você tenha um limite. Então tem o limite prudencial, na minha opinião, deveria ser no máximo de 30%. Legalmente está em torno de 52 a 54, depende de uma série de fatores por causa dessa prudência para você ter. Agora, na minha opinião, no máximo, estourando, tinha que ser no máximo 30%. Esse limite 52 é o que a lei coloca como máximo, olha, não pode passar disso. Agora, não tem como o administrador público ele gastar na sua folha de pagamento 30% da sua arrecadação, 50 e poucos por cento da sua arrecadação. No máximo tem que ser 30%, o certo seria 20%. Porque não tem como. O Fifi colocou perfeitamente aqui, a função do administrador público não é criar pessoas, ter funcionários para tudo. Isso vai na contramão. E nós temos uma legislação brasileira que não permite se mandar embora o funcionário público. Tem um inchaço muito grande de cargos de confiança. São Vicente tem 500 cargos de confiança. Ora, será que dá para você conhecer 500 pessoas e confiar em 500 pessoas? É a primeira pergunta que eu faço. Não dá, é um inchaço muito grande. Então, isso legalmente, não é que o prefeito está errado colocar 500 pessoas, está na lei que permite colocar. E qual a fiscalização dos vereadores no orçamento? Quem tem que fiscalizar o orçamento municipal são os vereadores. Cadê o Ministério Público também para verificar a lei se está sendo certo? Porque não pagar salário é extremamente errado. Qualquer um sabe disso. Não precisa ser muito esperto, conhecer alguma coisa de lei. Então, quer dizer, alguma coisa está muito errada em São Vicente. E só mais um detalhe interessante: São Vicente é a 14ª cidade que tem maior orçamento per capita do estado de São Paulo. Não é baixo o orçamento, não. É alto. É que é muito mal administrado, sem dúvida nenhuma. Não tem como falar diferente. Eu acho que não tem muito a acrescentar, viu, Zé, nesse assunto. Esse assunto, ele é um assunto que se repete, infelizmente. O município de São Vicente, nos últimos anos, passa por isso constantemente. Paga uma folha salarial, atrasa 2, aí paga uma, atrasa 3. O funcionário fica nessa situação
bastante ruim, até porque as dívidas dos funcionários elas são corrigidas e o salário pago em atraso não é. O salário pago em atraso ele é pago fixo, não tem como corrigir, de fora o mês do dissídio. Então o que a gente percebe é que a categoria de profissionais lá em São Vicente vem sofrendo com isso há muito tempo. Ao mesmo tempo, falta um planejamento, falta uma iniciativa de forma a ver o que é essencial para a população. Você pega, por exemplo, o município de São Paulo. O prefeito Haddad agora, ele diz em privatizar o Pacaembu. Mas que uma prefeitura tem que ter um estádio de futebol? Qual é o objetivo? O que ele devolve para a população num estádio de futebol? E aí, esse é um exemplo único, mas existem N anexos. A AMB, por exemplo, a AMB é da prefeitura, qual o sentido qual disso? O objetivo do AMB? Então, são exemplos que você pega, cada cidade tem uma pérola dessa. Claro que numa maior ou numa menor proporção, a gente está falando da maior cidade do Brasil, mas enquanto os administradores, os gestores não perceberem que eles têm que administrar a cidade para a população e não para fazer política, não estou falando que o Haddad tem a culpa no Pacaembu, porque é uma herança antiga. Sim. Mas por aí você vê há quanto tempo isso está ocorrendo. E uma outra coisa que tem que ser mexida rapidamente, porque não dá mais para o Brasil continuar dessa maneira, é uma aposentadoria especial para funcionário público e uma aposentadoria diferenciada para iniciativa privada. Não dá. O dinheiro vem do mesmo buraco, vem do Todos mesmo saco. Todos são iguais perante a lei, pela Constituição. Que iguais é esse tão diferente? E aí né? você começa a dar o funcionário público, ele tem a condição da estabilidade do emprego, em troca de não ter o fundo de garantia, mas ter uma aposentadoria plena. E que conta é essa? Que raciocínio é esse? Acho que está na hora do Brasil pensar grande, pensar em devolver em serviços o que se arrecada anualmente. E modificar de uma vez por todas essa questão, como o Fifi falou inicialmente, do Estado provedor, não é? O Estado provedor, o Estado inchado. O Estado grande, né? Assim, ele é o responsável para o bem-estar social, mas não dessa forma. Aí você pega na nossa região, há poucos anos, não tem muitos anos não, o grande empregador na nossa região era o Estado. Você tinha aqui uma Petrobras, você tinha uma Cosipa, você tinha uma Ultrafértil, você tinha todas as prefeituras. A Cosipa e a Ultrafértil foram privatizadas, a Petrobras continua estatal. Então o grande foco dos empregos aqui era o de apadrinhamentos. Infelizmente na nossa região era dessa maneira. E a gente está passando por uma transformação, só que algumas prefeituras não perceberam que mudou o foco, porque o dinheiro está curto, não é porque está curto por causa da crise, ele está curto por causa do impacto, por causa do comprometimento orçamentário. Cada vez mais a União passa responsabilidades para os municípios, cada vez menos os municípios têm demandas sociais. Você pega o município de São Vicente, uma demanda social tremenda, seja no setor da saúde, no setor da educação ou no setor da assistência social, e cada vez menos dinheiro para aplicar nesses setores, e a gente fica sem dinheiro algum. Isso tudo eu estou falando de serviços essenciais. Imagina o que sobra para investimento. Não sobra nada. Não tem dinheiro nenhum para investimento. 7-1, para terminar, para colocar mais ingrediente nessa fórmula, tá o Pacto Federativo também, que penaliza os municípios, mas não invalida a questão da falta de gestão, a cultura da administração pública, que chegou a esse ponto sem nó. Aí quando se chega o período de crise, que era da arrecadação, não tem jeito. Não dá para você escapar dessa dificuldade que vai atingir cerca de 60 municípios do país, que vão ter dificuldade para honrar seus compromissos até o final. Me permite, Zé, a primeira coisa que o presidente Lula, quando entrou no seu primeiro mandato, ele falou que a primeira coisa que ele ia fazer era o Pacto Federativo. Até hoje a gente não viu fumaça disso. Ele fez vários pactos, mas o federativo, não. Sem dúvida não. 7-2, vamos à situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas estão em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera também é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, sistema operado é o 5x5. Lentidão na Anchieta do quilômetro 12 ao 10, na chegada a São Paulo, ZR. Aí 7-2 é o Bom Dia 98 no ar, realização da CDL Santos Praia. Gente, não é que nós estamos de ótimo humor todos, né? Mas as notícias às vezes não ajudam. É o caso da Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Por favor, Thiago.
muitas reclamações. A Austrália se recusou, muito embora a Austrália já esteja alojada na Vila Olímpica. Vamos lá. Os problemas registrados na Vila Olímpica no Rio de Janeiro, com os prédios ainda inacabados e sem condições de receber os atletas, têm causado preocupação à delegação da Itália, que está fazendo trabalhos na Universidade Santa Cecília aqui em Santos, antes do início do evento mundial. Pela falta de estrutura, os italianos, mesmo pagando encanadores e também eletricistas, devem atrasar a chegada na capital fluminense. O grupo pretendia sair a Santos nos dias 2 e 3 de agosto, mas agora estão repensando o cronograma. Dirigentes da delegação, César Butini, disse que os atletas estão acompanhando ao noticiário, mas procuram focar apenas na preparação. Problemas hidráulicos, problemas nas ligações elétricas, vários problemas detectados na Vila Olímpica, mas já era esperado, infelizmente, né? Pois é, não deveria ser esperado, mas era, né? O Brasil é um país previsível, infelizmente. Você vê, esses prédios foram construídos pela Odebrecht, que é uma empresa que detém uma tecnologia, um conhecimento que não era para acontecer dessa forma. Apesar de todo o lameado que ela tem, tem sido mostrado na Lava Jato, incluindo o seu presidente preso, não é uma empresa muito grande. E todas as empresas que constroem um prédio sabem que é necessário você ter 3, 4, 5 meses antes da entrega do prédio para qualquer pessoa habitar. Aliás, tem a questão do habite também, que a gente pode discutir qualquer hora isso aí também, que eu não sei se foi dado esse habite e tudo mais, mas deve ter sido dado porque isso é mais uma questão política do que técnica. Agora, o grande problema é esse, você não viu antes, você não coloca antes, e o gasto que está sendo feito agora é altíssimo. Só um empreiteiro falou que cobrou R$400 mil nas últimas 24 horas. Para resolver problemas, era vaso sanitário fora de lugar, era torneiras entupidas, era tudo vazando, com problemas elétricos gravíssimos. Chegou a pegar fogo um dos apartamentos, quer dizer, foi logo estancado o fogo, mas poxa, não dá para você imaginar receber alguém na sua casa sem ter tido uma vistoria. E outra, colocaram como prefeita a Janete, que pode ser até bacana como termos olímpicos e tudo mais. Eu comentei isso aqui. Mas, poxa, como administradora, não. Cada pessoa tem sua capacidade, tem seu conhecimento para cada área. Talvez seja o grande problema do Brasil seja esse, a gente mistura as capacidades, a capacidade de cada pessoa em áreas diferentes e acaba errando muito por uma questão mais ficar politicamente correto, ou bonito, ou famoso. É o grande problema que eu vejo. Olha, essa questão das Olimpíadas, o que a gente percebe, primeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, calado, é um poeta, né? Brincadeira. Ele anda falando de bobagem ultimamente, é um absurdo. Ainda ontem à noite ele esteve no programa do Jô Soares, e eu fiz questão de ver, até porque, para ver em que momento que ele ia virar, ele cada vez que quer brincar, ele se desgasta. No momento ele é torcedor do Vasco, ele quis brincar com o Vasco, com o Flamengo, ele ficou pedindo desculpa para torcer do Flamengo direto. Enfim, é um cara que pode, não sei se administrativamente foi competente, mas como representante de uma cidade, e nesse caso uma cidade olímpica, ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Fora isso, você pega o engenheiro responsável pelas obras, ontem falando que não deu para fazer tudo porque eram muitos apartamentos. Meu Deus, não é desculpa, poxa. Eu como profissional da área me sinto envergonhado de ver um colega dar uma desculpa dessa. A quantidade de unidades está diretamente ligada, proporcionalmente ligada à quantidade de funcionários. É um negócio óbvio. Não dá para você chegar e falar assim, olha, tem muitos apartamentos, a gente não conseguiu fiscalizar todos. Se tem 31 unidades e tinham que ser todas entregues, elas teriam que ter sido todas vistoriadas. Não dá para você fechar a porta quando o último sai e falar, olha, agora ficou pronto. Existia algum tipo de pendência em unidade habitacional? É uma coisa mais ou menos que natural no Brasil? Infelizmente mas não do grau de gravidade que foi entregue. As imagens elas são muito claras, forro de gesso quebrado, entupimento até é uma coisa que eu consigo até entender. Mas limpeza, não tem desculpa, né? Limpeza, a questão de fiação passando pelo piso para interligar dois lados, até a falta de energia em alguma unidade, dá até para entender, mostra que não houve a vistoria, mas dá para entender. Agora, coisas gravíssimas que a gente viu ali.
Fora isso, você pega o Rio já machucado, massacrado com essas Olimpíadas e chega no momento de mostrar, olha, não foi nada disso. O Rio está entregando as unidades de alojamentos, que depois vão ser unidades habitacionais em condições, unidades adequadas. Era a hora de ter virado esse jogo. Deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado. Porque tem coisas que o Rio não vai conseguir entregar para esses jogos. Por exemplo, a despoluição da Baía de Guanabara é uma coisa irreversível nesse momento. E pior, eles temem que a época das regatas chova. Se chover, aí não consegue controlar mais nada. Então, essa coisa que se sabia que não ia conseguir controlar a tempo, deveria ter sido suprida pelas que poderiam, que eram previsíveis, como a entrega dos alojamentos. Então, é lamentável a gente ver isso, denegrindo novamente o Rio de Janeiro e o Brasil, uma falta e aí o Brasil tenta começar a comparar o que ocorreu em outras Olimpíadas. Mas essa não foi a pior, teve uma de 1900. Grécia. Para, gente, não é por aí, é reconhecer o erro e rapidamente resolver, não dá para ficar dessa forma. Você pega uma delegação que está em Santos e ela prefere ficar em Santos do que ir para uma Vila Olímpica. Acho que o grande objetivo de um atleta, quando participa de uns jogos dessa magnitude, é estar no meio dos jogos. Eles não querem nem aparecer lá, porque eles estão preocupados com o que eles podem ter em termos de falta de conforto e falta de condições adequadas para treinamento. É triste a gente ver que começou mal a nossa caminhada na história das Olimpíadas do mundo inteiro. 7:09, pois não, João. Não, é bem rapidamente. Também eu vejo que o COI é responsável por isso. Deveria ter uma equipe também para estar vistoriando também isso tudo. O próprio Comitê Olímpico Internacional tem uma responsabilidade e tá deixando também pra última hora. Quer dizer, agora tá todo mundo preocupado, tá achando que tá mais ou menos. E o que você colocou, Fifi? Comparar com os piores. Que bacana isso. Não, teve um pior que eu, que bom, nossa, que sensacional. O que eu acho da Janete, né, na indicação dela como prefeita da cidade olímpica, é que eles esqueceram que eles não foram competentes para deixar em ordem. Porque qual seria a função da Janete? Mais relações públicas. Recepcionar os jogadores, conversar com os jogadores, ver quais os problemas que existem no dia a dia. Por exemplo, um exemplo muito rápido que eu vou dar, em 2002 eu estava na Coreia quando houve a Copa do Mundo. E um dia eu me deparo com o chefe da delegação brasileira, e eu estava com um intérprete lá, numa missão oficial do município de Santos. Eu me encontro lá com o chefe da delegação brasileira indo buscar pasta de dente, indo buscar sabonete para comprar num shopping para os atletas que estavam no Brasil. Coisa que qualquer cidadão faz, mas a gente imagina que esses atletas não o façam, né? E o nosso intérprete é que fez a compra para eles. Mais ou menos a Janete ia ser isso. Eu entendo que seria isso. Olha, tá tendo um probleminha, mas não um probleminha que tá o forro quebrado, não um probleminha que tá pegando fogo no apartamento, tá tendo um probleminha na chave do meu apartamento. Pega a equipe de manutenção e leva lá, olha, como é que eu faço para sair daqui para ir para tal lugar? Vai por ali. Essa seria a função dela. Só que deixaram para ela uma função de obras, infelizmente. Cratera se abre e fere 5 em Santos. A informação agora do jornal A Tribuna. Um buraco se abriu no calçadão da praia, ao lado do Canal 1, Avenida Pinheiro Machado, em Santos, e deixou 5 pessoas feridas sem gravidade no final da tarde de ontem. O incidente ocorreu devido ao rompimento de uma adutora de distribuição de águas da Sabesp. As vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento UPA Central pelo SAMU e 4 já foram liberadas. A quinta foi levada ao Hospital Santa Casa para cuidar de uma luxação. Sabesp informa que encaminhou uma equipe técnica local para prestar assistência às vítimas e tomar as devidas providências para o reparo emergencial do trecho danificado. A empresa garantia que os trabalhos seguiriam a noite adentro. Por fim, a companhia acabou lamentando o ocorrido. Uma cratera se abriu no calçadão, ali próximo ao Canal 1, e 5 pessoas se feriram. Eu recebi essa informação ontem à noite, por volta de 19 horas, se deu acho que em torno de 18 horas por aí. E parece que houve realmente, parece não, a informação que nós temos ela bate com a do jornal. Houve um rompimento da galeria de águas da Sabesp. Com isso existe uma fuga de material, porque embaixo da calçada, para as pessoas entenderem o que ocorre com o nosso leito carroçável, com as nossas calçadas, embaixo das calçadas em Santos, geralmente nós temos areia. E quando você tem uma tubulação que ela rompe com água, com a pressão da água e com o volume da água, isso dá uma fuga de material, que significa que tira a areia de baixo. E não existe uma laje, existe uma areia e um contrapeso. Não tendo sustentação, existe a tendência de rompimento. E aí eu acho que passa
para a Sabesp a responsabilidade de consertar o quanto antes e ver se essa galeria ela está adequada. Não é normal também uma galeria de água ter rompimento. Para ela romper, ou o material é antigo, ou a solda em algum local ela é inadequada. Hoje em dia a gente ainda tem galerias em Santos de águas que elas são de ferro fundido, mas a grande maioria já são de PVC, que não permite esse tipo de rompimento, esse tipo de problema. Eu tenho notado que tem acontecido muitas vezes. Na Costa, então, com a Glicério, por causa das obras do VLT, aconteceu várias vezes. Mas é uma falta de prevenção, viu, Fifi? Eu tenho visto algumas obras da Sabesp que não são empresas terceirizadas, não sei se é por causa do custo, não sei se é por causa da mão de obra, não sei o que acontece. Ali na Tolentino com a Bahia, que é um caminho que eu faço todos os dias e várias vezes ao dia, eu fico acompanhando ali uma obra bem na esquina, que já foi consertada no mínimo umas 4 vezes nos últimos 4 meses. É um tal de abrir, desmanchar, arrumar, daqui a pouco começa a vazar de novo um filetinho de água, daqui a pouco tem que abrir o asfalto novo, asfalta tudo de novo, faz tudo de novo. É o mesmo lugar. Eu falei, não, ou tem algum problema muito sério, ou com quem está executando esse serviço, ou com esse lugar, porque é a 4ª vez em 4 meses, o mesmo lugar, no mesmo ponto, esquina da Bahia, Rua Bahia com Tolentino Filgueiras. Pode olhar ali quem quiser, já viu, 4 vezes foi colocado aquilo. Quer dizer, tem algumas obras da Sabesp que eu não sei, eu tô vendo de uma forma muito irresponsável e a mão de obra muito ruim, talvez, ou o material muito ruim, alguma coisa está acontecendo, porque é muito vazamento de água em vários lugares. Esse da Tolentino eu não tenho conhecimento. A nossa, outro dia ainda estava conversando com um colega de profissão e a gente estava falando justamente isso. A nossa cidade, ela ter uma rede de infraestrutura quase que plena, 100% de captação de água, esgoto, águas pluviais e a iluminação pública aproximadamente 100%, só que ao mesmo tempo envelhecida, né? E isso precisaria ter um planejamento por parte das empresas que prestam esse serviço, de forma que a gente tivesse uma manutenção mais adequada. Por exemplo, é inadmissível nos dias de hoje você ainda ter água em tubulação de ferro fundido. Não dá para você viver com essa realidade, até porque a própria qualidade da água não é adequada quando ela chega na residência. Ao mesmo tempo, a Sabesp ela não tem um planejamento, eu percebo que ela não tem, a época da Secretaria de Obras eu sofria muito com isso, ela não tem o planejamento da manutenção. E o planejamento da Sabesp nem sempre bate com o planejamento da prefeitura, que é um erro. A Sabesp ela se predispõe a prestar serviço para o município e é remunerada por isso. Então, se ela se predispõe a prestar um serviço para o município, do momento que o município faz uma intervenção, dá um exemplo. Washington Luiz teve a pavimentação toda refeita, retirado todos os paralelepípedos e colocado um novo pavimento asfáltico. Era o momento da Sabesp, caso necessário, não sei se a rede já estava recuperada à época do serviço, de trocar toda a tubulação de esgoto. Porque a tubulação de esgoto ela passa pelo leito carroçável, a de água passa pelas calçadas. A prefeitura vai fazer uma intervenção agora no Gonzaga, na Floriano Peixoto. Tá anunciando essa intervenção, uma remodelação na Floriano Peixoto. É o momento da Sabesp trocar no trecho que a prefeitura fizer a intervenção toda a rede de água, porque depois vai quebrar para refazer. Então esse planejamento por conta da Sabesp infelizmente não é o adequado, ele não acompanha a prefeitura de Santos. E para encerrar, a conclusão do serviço, você pegar as calçadas que a Sabesp quebra, a recuperação dessas calçadas nunca são feitas de acordo com o que eles pegaram antes de iniciar o serviço. Então essa recuperação tem que ser adequada também, não dá para fazer remendo, tem que fazer uma nova calçada se for o caso, mas tem que entregar da mesma maneira ou melhor do que pegaram antes de iniciar o serviço. 7h16, você também pode participar conosco do Bom Dia 98. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. E junto com a gente a Blanche, moda em branco para você que trabalha com roupas brancas, nas profissões de biomédicas, principalmente gosta de roupas brancas, o lugar para você ir direto é a Blanche, no Supercentro Boqueirão, uma loja muito bem montada, com muita variedade, muita qualidade para você, vários modelos de calça, de vários tamanhos, sapatos que se adequam às normas técnicas, os jalecos com os melhores tecidos, tem que levar em consideração a qualidade das roupas que você vai atender as pessoas, tem normas técnicas, como eu já disse,
esse, mas você vai ter opções muito interessantes para se vestir bem, se sentir bem, atender bem na Blanche Moda em Branco. Eu mesmo estou usando uma camisa que eu comprei lá na Blanche. Realmente lá você tem variedade, qualidade e preço. Eu recomendo para você Blanche Moda em Branco, lojas 93 e 94 do Supercentro Boqueirão, Oswaldo Cruz 319 em Santos. E vamos em frente com o Bom Dia 98. É hora de comentarmos as principais notícias e um panorama nacional a partir de agora no seu rádio. Giro Nacional. PF indicia Paulo Bernardo, ex-ministro de Dilma e Lula. Agora sim, indiciado o ex-ministro Paulo Bernardo por questão da Operação Custo Brasil, que trata de propinas nos empréstimos consignados, uma empresa envolvida, a Consiste, e valores recebidos pelo ministro em torno de 7 milhões de reais, um esquema que movimentou mais de 100 milhões. Pois é, e essa operação é uma variação da Pichuleco 2, né? O que é interessante é um desdobramento da Pichuleco 2. É tanta operação da Lava Jato. Mas o que me assusta justamente é isso, né? É tanta gente envolvida, é tanto desvio, é milhões pra cá, bilhões pra lá. Até na realidade os promotores, já tem um promotor falando da Lava Jato, falando que eles deixaram de ver uma série de coisas, porque quando é menos de não sei quantos milhões, eles já nem olham mais, porque é tanta coisa, é tanto dinheiro que estão querendo pegar o maior. É algo que assusta isso, porque é muito desvio. Esse Paulo Bernardo conseguiu ser liberado de uma forma esplêndida pelo STF, para o ministro do STF, de uma forma muito estranha, inclusive. Ele conseguiu ser solto de uma forma extremamente, olha, juridicamente, poucas vezes eu vi uma sentença daquela. É até para se estudar juridicamente. Mas são vergonhas que nós temos no Brasil. Infelizmente, é aí que está o dinheiro, né? A má administração, além de fazer o serviço errado normalmente, as coisas governamentais têm esse desvio e é brutal, é absurdo. E o nosso imposto vai por aí. É aí que está o nosso dinheiro. É nessas coisas que sai o nosso dinheiro. Infelizmente, eu não consigo ver em curto prazo, talvez em longo prazo, minha filha talvez consiga ver uma melhoria no Brasil. Mas eu não sei se eu vou conseguir ver uma melhoria maior no Brasil. João e Fifi, no jargão policial, você encontra a expressão em latim modus operandi. E temos aqui o modus operandi caracterizado, né? Pequenos valores desviados de cada servidor numa estratégia que é parecida com a lavagem de dinheiro dos grandes cartéis de droga, com o crime organizado que pulveriza esse dinheiro com pequenos depósitos. Quando você traça esse paralelo, não é? Do modo de agir para desviar dinheiro de uma forma imperceptível, você desviando do funcionário público, realmente agrava bastante essa situação de crime. O que a gente percebe é que, por exemplo, um presidente da República, ele tem inúmeros colaboradores trabalhando com ele. Se você pega alguns desses colaboradores que tenham tido uma atitude inadequada individualmente, você não consegue imputar ao presidente a responsabilidade daqueles atos. Você pode até imputar pela indicação não atenta de pessoas que não estão em locais adequados. Ao mesmo tempo, nesses casos que estão ocorrendo do governo anterior, a gente percebe que em todos eles a cúpula do partido que eles representavam ou representam estava envolvida. Então você começa a ver que era realmente uma máquina armada para engrandecer o partido financeiramente, dar robustez para esse partido financeiramente, e alguns pegavam individualmente, porque do momento que eles pegavam para o partido, eles pegavam para eles também. É o caso do acusado nesse caso. Aí você pega a esposa desse cidadão, que é uma senadora, Gleice Hoffmann, debatendo no plenário com uma empáfia absurda, tratando todo mundo como se todo mundo fosse reles, plebeu, e ela fosse a rainha a subordinada da rainha direto, ajudante direto da rainha, que era a Dilma no caso. E a máscara cai. Eu quero ver como é que esse pessoal vai se comportar agora, nos próximos dias, porque isso vai se dar ainda no mês de agosto, não se sabe precisamente quando, na votação do impeachment da ex-presidente. Ontem eu estava ouvindo na Rádio Bandeirantes, parece que 70%
se não estou enganado, dos 81 senadores, 70% já são favoráveis ao impeachment. Só que essa sangria que o Brasil ainda continua tendo, parece bobagem, mas no mês de agosto resolve. Não é assim, já deveria ter resolvido. Não dá para continuar da forma que está. Se coloca no lugar de um investidor internacional que quer investir no Brasil e não sabe quem é o cara que você vai estar conversando em setembro. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. E pode ter uma conduta diferente uma da outra. Então, essa morosidade, esse calendário político do Brasil, ele não acompanha o calendário financeiro, o calendário econômico, o calendário social que o Brasil precisa, com maior agilidade, com maior rapidez. Essa coisa do Paulo Bernardo já não me surpreende, Zé. Sinceramente não me surpreende. Como não me surpreende se em algum momento o Lula for preso. Só que são coisas, no meu ponto de vista necessárias, só que ficam em segundo plano. O que a gente precisa ver nesse momento é punir quem efetivamente fez o errado e caminhar para frente de forma que a gente tenha expectativa. O que o João me falou, o depoimento que o João fez, tem um filho pequeno, é difícil hoje um pai que tem um filho pequeno programar o futuro dele e do filho dele, porque você, por exemplo, o João é um empresário, investe, acredita numa cidade, acredita no segmento que ele representa, investe dinheiro, graças a Deus está indo bem. Antigamente era o suficiente. A partir daí ia da tua competência como gestor familiar de aplicar esses recursos de forma que você tivesse conforto, que você tivesse tranquilidade para educar seu filho. Hoje já não é mais, porque tem uma série de problemas externos às nossas residências que a gente não consegue resolver. Adianta você hoje ter uma condição financeira tranquila no Brasil se você não tem segurança, se você não tem expectativa. Vou dar um exemplo claro. Há menos de 30 anos, uma iluminada que sumiu do Brasil, do cenário brasileiro, que era a Zélia Cardoso, veio, tirou o dinheiro de todos os empresários, deixou R$50 e falou: olha, agora se vira que é isso que você tem. É esse país que a gente vive já há muito tempo e sobra sempre para a população, não dá mais para ser assim. A gente precisa ter um mínimo de tranquilidade para a gente passar tranquilidade para os nossos familiares, automaticamente para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para a população em geral e ter uma condição de vida mais adequada. Enquanto a gente continuar com noticiários dessa magnitude, que são os principais noticiários, você vê que até agora nós só falamos de tragédia, são os principais noticiários do dia a dia, a gente não fala de planejamento, a gente não fala de avanço. 7h25. Defesa de Dilma usará a decisão do MPF que descarta crime. O procurador do Ministério Público do Distrito Federal, no âmbito federal, Cláudio Ivan Max, ele fez um parecer, divulgou no início do mês, dizendo que as pedaladas fiscais não configuram operação de crédito, portanto não haveria crime na principal sustentação da tese do impeachment da presidente Dilma. Eu não vejo dessa forma. Na realidade, o que o pessoal sempre confunde, chama de pedalada, é fraude fiscal. Fraude fiscal é crime. Há um crime sem dúvida nenhuma e foi comprovado de várias formas. A pessoa, um dos princípios constitucionais é um crime constitucional. A gente tem que entender que é um pouco diferente. Não está no Código Penal. Você não vai encontrar esse crime no Código Penal. Mas os crimes não estão só no Código Penal. É uma questão constitucional. A Constituição coloca como um dos princípios a transparência, a publicidade e todos os princípios, além da moralidade, legalidade, impessoalidade, são princípios constitucionais que foram todos rasgados, e a fraude fiscal está prevista em leis também em especial, mas foram todos rasgados de uma forma absurda. Você tinha um determinado valor, você retirou esse valor que seria o certo do déficit que você tinha, e com dinheiro de bancos públicos, que é proibido por lei, é crime o governante retirar dinheiro de banco público para colocar, porque ele gerencia a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, ele consegue mandar porque ele indica o presidente, ele faz os absurdos. Tanto é verdade que foi um crime, que a Caixa Econômica Federal, desde aquela época, entrou com um processo contra a União por causa disso. Ou seja, não foi, imagina, a coragem do presidente da Caixa Econômica indicado pela presidente entrar com um processo contra o presidente porque houve esse desvio. E é um desvio de recurso. Retirou dinheiro de banco para encobrir uma maracutaia. É fraude fiscal. Não vejo de outra forma.
Acho que a gente está discutindo o sexo dos anjos. É verdade. Sabe? Porque tá bom, vamos tirar dessa parte, vamos levar para a parte moral e da parte legal que a população entende mais. Esse governo que está saindo, se Deus quiser vai estar saindo agora no mês de agosto, ele não cometeu nenhum ilícito, não teve nenhum desvio de dinheiro, não teve nenhuma fraude, não é a primeira vez que tem. O governo que antecedeu já veio maculado. Eles era um personagem que está caindo a máscara, que era um grande articulador político e um grande condutor de massas, que era o Lula. E hoje a máscara dele cai de tal forma que ele não consegue mais aglutinar pessoas para ouvir a bobajada que ele falou durante anos no Brasil. Ah, mas ele foi um grande político, porque desculpa, um grande político não. Ele foi um grande personagem que soube cooptar a população para o objetivo fim dele. A partir daí surfou numa onda mundial favorável, extremamente favorável, e o Brasil começou a ter investimentos de fora do país que eles eram atraídos para o nosso país em virtude dos juros altíssimos que o país teve ao longo da caminhada dele, do Fernando Henrique Cardoso, da Dilma Rousseff, de todos eles. E pouco produziu, porque se o país tivesse produzido o suficiente para se manter, a gente não estaria nessa situação que está agora. O que a gente vê são as indústrias fechando, o que a gente vê o comércio fechando por total falta de estrutura, total falta de planejamento. Agora, ficar discutindo, tá bom, quer discutir essa parte, que se discuta rapidamente. Esse choro do grupo petista acabou, não tem mais jeito, ninguém suporta mais. Agora, vamos punir quem efetivamente fez o errado? E aí eu tomo sempre cuidado de não generalizar. Acho que no Partido dos Trabalhadores existem pessoas sérias, existem pessoas honestas, pessoas idealistas que foram traídas. E existe um grupo que se locupetrou o tempo inteiro com essa condição e se favoreceu financeiramente. Esse grupo tem que ser punido, não dá mais pra gente ficar discutindo. Aí, Zé, é que eu questiono, até quando a gente vai ficar julgando? Até quando a gente vai ficar pesquisando? Por que não se coloca tudo rapidamente e fala, olha, para isso. Quanto tempo nós já perdemos? Há quanto tempo a gente está discutindo esse assunto? A presidenta, ela assumiu, se eu não me engano, o ano passado, não foi isso? Nós estamos em 2016, sim. 2015, um ano e meio, só do segundo mandato dela que a gente discute a mesma coisa. Não deu tempo de se julgar isso, não deu tempo de resolver isso, não deu tempo de priorizar esse assunto, de resolver definitivamente essa bobajada pra gente salvar pelo menos uma parte do mandato dela ou do Temer, seja de quem for, para evoluir com esse país, para programar esse país para um desenvolvimento. Eu não consigo mais ficar ouvindo esse tipo de conversa, esse tipo de noticiário, esse recesso branco do Congresso. Para mim é um absurdo, o país pegando fogo, incendiado, e o Congresso no recesso branco. Não dá mais para ter esse tipo de comportamento. Você falou da popularidade do Lula, né? Vai pro populismo que tanto assola a América Latina, seja de direita ou de esquerda. Ela disse uma vez, numa frase emblemática, numa conferência internacional na Espanha, o seguinte: o populismo ama tanto os pobres que os multiplica. É verdade. E outra, qual foi a estratégia política pro Brasil? Não estou falando pro Partido dos Trabalhadores, falando pro Brasil, dos empréstimos do BNDES. Qual foi a estratégia? Nenhuma. E emprestou dinheiro para quem? É outra caixa preta. E aí, se vocês me permitem, você me colocou uma coisa que eu fico sempre com uma vontade de falar absurda. Então fala, eu acho que não é BNDES. Só isso já era motivo para muita coisa. E mandar dinheiro nosso, BNDES é Banco Nacional, eu queria colocar a palavra nacional, porque é importante, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, horas. Se é nacional, não é internacional. Se é nacional, é pro nosso país. Não é para fora do nosso país. Então, Porto de Cuba, de Mariel, o metrô de Venezuela, fora o N bilhões em dinheiro que foram para fora. Só esse nacional para internacional, já, na minha opinião, já seria o maior crime de todos. Tiraram dinheiro dos nossos impostos para mandar para fora do Brasil para desenvolver outros países. Será que ninguém entendeu até hoje que é Banco Nacional de Desenvolvimento Social e não é internacional? E outra coisa, você acabou de falar um lugar que foi esse dinheiro que para nós da região é emblemático: Porto de Cuba. E o Porto de Santos? Nem olharam pra cá, nem olharam pra cá. O Porto de Santos, que a gente tá precisando só de 300 milhões. Só isso. Só de 300 milhões de reais, que pra eles era dinheiro de pinga, pelo que eles levaram é dinheiro de pinga.
300 milhões de reais para fazer uma nova entrada no Porto de Santos. Cadê esse dinheiro? Foi para Cuba? Por que para Cuba? É só isso, é modo de falar. Eu falo só isso, ainda me dói no coração falar só isso. Muito isso, né? Já seria motivo. 7h32. Publicada a lei que muda regras do setor aéreo e reestrutura infraero com vetos. O governo trabalhou para que se abolisse o limite de investimento de capital estrangeiro nas aéreas brasileiras, mas vamos ficar com os 49% em relação aos 20 anteriores. Na minha opinião, é outra bobagem. Dinheiro é do mundo, não tem jeito. Você tem que ser brasileiro, não tem que ser brasileiro. O que a gente tem que dar é condições às empresas trabalharem e ponto final, regulamentar para condição de estrutura, de condições, de segurança. O resto, o governo não tem que se meter nisso, não importa se o banco é nacional, se o banco é estrangeiro, se a empresa aérea é nacional, se a empresa é estrangeira, que bobagem isso, na minha opinião é uma bobagem tremenda. Importa se uma Volkswagen é alemã, uma Ford americana, uma Chevrolet, não importa nada. Mas o que eu pergunto, e o impacto de mercado, seria não melhor? Importa, não importa. Eu acho que o impacto de mercado está na carga tributária. Se a gente tem um mercado aberto, é só você deixar a carga tributária adequada ao mercado internacional. Resolve tudo. É que você não precisa ter essa questão de ter um segmento que tem que ser totalmente nacional. Ele é estratégico? Do meu ponto de vista, não. Ele é um segmento de transporte aéreo. É estratégico? Eu acho que não. Então, se você consegue ter uma carga tributária adequada, você deixa o empresário brasileiro competir em condições de igualdade com o mundo inteiro, por que não você não abrir o capital o capital estrangeiro para aplicar no Brasil? Você pode até avançar, você pode ter um mercado competitivo mais adequado, que você consiga ter uma qualidade diferenciada pelo serviço prestado pelas empresas nacionais. Agora, o que não dá é para você ficar impondo rotas deficitárias, carga tributária sobrecarregada e querer que esse mercado sobreviva. Não vai sobreviver nunca. Suplicy declara em redes sociais que não queria tumultuar reintegração. Bom, o Suplicy ele não queria, mas acabou tumultuando. O cara que se deita no meio da rua não quer tumultuar, de terno ainda por cima. Foi sem querer querendo, né? Não, o Suplicy ele tem um problema seríssimo, que acho que a época que ele praticava boxe, o Lé com Cré dele não pega mais, tá com problema ali. Porque, o cara sai de casa de terno, numa reintegração de posse da prefeitura que ele trabalha. Ele trabalha na Prefeitura de São Paulo, ele é secretário da Prefeitura de São Paulo. Se deita no meio da rua e não quer tumultuar. Meu Deus do céu, o Suplicy, ele precisava de uma analista. Podia ser com a própria Marta, que é uma psicóloga. Foi esse problema. A Marta podia fazer umas sessões de psicologia para entender melhor o Suplicy. Eu acho que não foi o boxe, hein, Fifi? Eu acho que foi o casamento realmente que deve ter dado algum pane no negócio. É o que você colocou, uma reintegração de posse da prefeitura, um alto cargo de confiança da prefeitura vai tumultuar a reintegração da própria prefeitura. Peraí, alguma coisa está errada nesse país. É interessante que ele, PT, acho que ainda é PT, ele vai, o governo municipal PT, a força policial estadual, PSDB, ele vai brigar com o PSDB numa reintegração de posse do PT. Deita no meio da rua e diz que não quer tumultuar. Ele tá completamente xarope o Suplicy, meu Deus do céu. 7h36, encerrado o Giro Nacional, vamos para um intervalo. Bom Dia 98 volta já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. É o Bom Dia 98, até às 8h15 da manhã, ao vivo. E quero dar um recado para você que a partir de segunda-feira, dia 1º, estaremos de casa nova. Vamos mudar de emissora aqui no grupo Musicom Brasil. O nosso programa será transmitido a partir das 6:45 na 102 Rádio City FM. Contamos com a sua audiência, o mesmo projeto bem sucedido. Recebemos o convite, fomos para a Rádio City e aqui na segunda-feira estreia o Morning Show com Luiz Torquato. Portanto, o nosso jornal estará a partir de segunda-feira na 102 Rádio City, empresa também do grupo Musicom Brasil. E vamos em frente agora falar da churrascaria Tetúlia. A churrascaria Tetúlia dispensa maiores apresentações. Se você está por acaso passando férias por aqui,
Se não conhece ainda, vá conhecer a Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres com muita qualidade, um padrão de qualidade já na escolha de todos os produtos que você saboreia por lá, começando pela escolha diária das carnes que você saboreia sempre muito frescas e com muita qualidade. Lá na Churrascaria Tertúlia tem drinks, cervejas, sobremesas especiais e uma localização privilegiada da Churrascaria Tertúlia, ali na ponta da praia, na Bartolomeu de Guzmão 187. O telefone é o 3261-1641. O site churrascariatertulia.com.br. Hoje, R$54,90 o valor por pessoa para almoço e jantar. Temos aqui o orgulho de ter entre o nosso hall de anunciantes a Churrascaria Tertúlia. E o Bom Dia 98 segue em frente e você pode interagir conosco pelos nossos canais de comunicação. Participe! Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Apresentação do Zé Torquato, vamos ao vivo por aqui, na bancada os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da CET Santos. Como é que tá o WhatsApp aí? Vamos dar uma conferida, Thiago. Olha só, Zé, participação do nosso companheiro aqui de emissora, o grande Filete, doutor Filete, na sintonia, um grande abraço. E também o Lincoln da Zona Noroeste, ele que diz assim, ele faz uma comparação sobre o que nós falamos agora há pouco sobre o Suplicy. Se o Suplicy não quis tumultuar, então os homens bombas também não querem se explodir. Eles só querem atenção e carinho. Meu amigo Suplicy, mais uma pérola na sua trajetória, que tinha aí uma reputação política muito ilibada enquanto senador, né? Esses pequenos fatos, né? Vão colocando aí dúvidas a respeito do Suplicy, não precisaria se desgastar a esse ponto para o que era inevitável, estava decidido pela justiça. E o Bom Dia 98 segue em frente. Governador quer pente fino em transportadora de valores. Geraldo Alckmin criticou as transportadoras de valores e disse que pedirá à Polícia Federal um pente fino nessas empresas. Para o governador, quem tem de guardar dinheiro é banco. As declarações foram feitas após ser questionado sobre os mega assaltos registrados no interior paulista. Nesta madrugada de ontem, após ter informações de que uma dessas companhias seria atacada, a Polícia Civil mobilizou dezenas de homens para vigiar o local até o início da manhã de ontem. Alckmin contou já ter conversado a esse respeito com o secretário de Segurança Pública, Magno Alves Barbosa Filho. Alckmin suspeita de que essas empresas estão armazenando recursos e que, segundo ele, cabe exclusivamente aos bancos armazenarem grandes quantias. E eu vou acrescentar uma pergunta: e a origem desse dinheiro? Porque tinham dólares, euros e alguns assaltos, além de reais, e também me parece uma percepção um pouco tardia do governador. Então quer dizer que não se fiscalizava até agora? Será que é isso que eu entendi? O estado não tem essa competência. O estado de São Paulo, por exemplo, é da União. Essa competência é dos órgãos do Banco Central, da Receita Federal. Agora, essa é uma bobagem, na minha opinião, viu? Uma bobagem, porque se fosse assaltar o banco, eles assaltariam o banco. O mega assalto é mega assalto, eles fizeram de uma forma terrível. Agora, se a empresa pode guardar valores, é uma empresa de valores. Se ela pode guardar valores, eu não sei se ela pode, mas agora, se é uma empresa de valores, teoricamente sim, ela deve ter os bancos não têm condições mais de ficar pela insegurança do país. Talvez fosse o ideal ser o banco mesmo, como era antigamente, mas sequestrava o gerente, levava a família do gerente, ia pra cá, quer dizer, o gerente é uma pessoa muito visada no banco, então eles resolveram deixar o banco sem o dinheiro e deixar nas empresas de valores. Se é o correto legalmente, não vejo nenhuma ilegalidade. Talvez tenha até alguma lei específica. Sim, mas é o aspecto da segurança. Agora, mas é mais seguro que no banco. Você vai deixar num cofre de banco, o pessoal fazia isso há bem pouco tempo, sequestrava o gerente, sequestrava a família do gerente, falava, você vai abrir o banco, o cara ia lá abrir o banco, tirava o dinheiro do banco e fazia isso. Aí os bancos falavam, vou tirar esse pepino do meu colo, vou mandar pro colo do outro, que teoricamente ninguém sabe quem que tá entrando, quem tá saindo, é um lugar mais fechado que um banco que é aberto. No banco qualquer um sabe quem é o tesoureiro, quem é o gerente, quem tá ali e só sofre um constrangimento absurdo. E passou para essas empresas de segurança, de valores. Agora, se tem ilegalidade dentro dessa empresa, vamos verificar. Isso aí é competência
da Receita Federal, competência da Polícia Federal, competência do Banco Central. Agora, não vejo, pra mim tá tapando só com a peneira, é mais uma desculpinha por falta de segurança, é falta de segurança completa na minha opinião. Fifi. Em vez de pensar nessa questão, uma coisa é a questão legal, outra coisa é a questão da segurança. Por que não se pensa em resolver esse problema de estourar empresas de segurança constantemente? Será que a polícia militar, a civil ou a militar, ela não tem serviço de inteligência que possa detectar quem são esses infratores? Será que a gente vai tratar esse assunto novamente como tratamos os celulares em presídio nos presídios durante muitos anos, e até hoje tem, e não conseguiu se tirar isso de jeito nenhum? Se tem lugares que você não consegue ter o menor condição de sinal de celular, mas em presídio o sinal é perfeito, e até hoje as secretarias de segurança dos estados não conseguiram resolver isso. Eu entendo que uma empresa de valores, ela, por exemplo, a empresa de valores vem aqui ao shopping balneário, pega a arrecadação das lojas para guardar. Por que o comerciante faz isso? Por que ele gasta esse dinheiro a mais? Porque ele não tem a segurança de sair à rua com o que ele aferiu no final do dia e ir ao banco depositar. Então ele posterga essa responsabilidade para a empresa de valores, para ele se resguardar em termos de segurança, e o patrimônio dele também ser guardado de uma forma adequada. Agora, será que proibindo a atividade esse ramo de atividade, a gente vai resolver? Empresas de valores tem no mundo inteiro. Agora, estourar caixas em empresas de valores, que eu saiba, um dos poucos países, eu só conheço o Brasil, talvez outros também tenham esse problema, mas não é a grande maioria que tem isso. É um assunto que é de segurança pública, sim, porque não é só a empresa de valores, é a vizinhança. Eu acho que é aí que o governador pega para tentar resolver a segurança da vizinhança, mas eu acho que nesse momento ele está tirando o sofá da sala. Não é dessa maneira. Ele deveria, e já teve tempo suficiente para o serviço de inteligência acabar com essa quadrilha e resolver isso definitivamente. Não dá mais para continuar com esse tipo de coisa. A cada momento tem um estouro de empresa de valores. A partir dessa linha de raciocínio, então vamos acabar também com o caixa eletrônico. Estouram todo dia um caixa eletrônico. O caixa eletrônico é um conforto do cidadão. Se não tem a segurança, então vamos acabar também com o caixa eletrônico. A gente precisava repensar determinadas atitudes, porque levam a mostrar que os governos cada vez mais se ajoelham na sua incapacidade de resolver os problemas da população para o crime organizado, infelizmente. A questão da inteligência policial atuar preventivamente é fundamental, mas temos aí também várias dificuldades em termos de estrutura das polícias, não é? Principalmente a polícia civil, e é um problema que chama atenção até pelos altos valores que estão em zonas residenciais. O Fifi tocou bem nessa questão, não é? Mas não tem sentido realmente você investir para ter essa tranquilidade em relação a transportar o que você oferiu com o seu trabalho, da sua empresa, e depois ser surpreendido com esse tipo de acontecimento. 7h48 e o Bom Dia 98 é uma realização da CDL Santos Praia e tem o apoio da APO, Planos Odontológicos Empresariais, referência em benefício para sua empresa e seus funcionários, assistência odontológica com muita qualidade, uma central de atendimento exclusiva, funcionando permanentemente, um setor de auditoria muito competente e o controle de qualidade para liberação de vários procedimentos online, inclusive. A APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. Está sediada em Santos e em Sorocaba e hoje atende a 50 mil vidas. Uma operadora que cresceu aqui na região, inclusive é parceira da CDL Santos Praia, entre outras empresas como Grupo Mendes, a Unimed, Santa Casa Saúde, Rodrimar, Transbrasa, a Tribuna, Santa Cecília, entre outras. Eu sugiro que você conheça e adquira o plano odontológico, que pode ser inclusive familiar, da APO Planos Odontológicos Empresariais. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. 7h49. VLT não tem protocolo para casos de emergência. O VLT opera entre Santos e São Vicente sem um protocolo para situações de emergência como acidentes. Trata-se de um conjunto de procedimentos que normaliza as ações que devem ser tomadas pelas autoridades municipais e estaduais em caso de emergenciais. Após
mais de um ano de funcionamento do VLT, a empresa MTU, órgão estadual responsável pelo sistema, diz que o documento está em análise. O objetivo do protocolo é dar socorro rápido a possíveis vítimas e também normalizar o tráfego do VLT com agilidade após um evento adverso. Em casos mais graves, como colisão, descarrilhamento, incêndio, entre outros, bombeiros, policiais, agentes de saúde e de trânsito atuariam de forma integrada. A questão foi levantada após um homem ser atropelado por um vagão próximo ao Cana 1. Embora não seja obrigatório por lei, o protocolo facilita o trabalho de resgate e diminui os riscos para as equipes e pessoas que necessitarem do protocolo. Por ser um meio de transporte novo no Brasil, o protocolo é ainda mais importante, afirma um especialista em transportes. Bom, só queria pontuar algo em relação a essa matéria. Da maneira como foi o acidente com essa pessoa que estava deitada, provavelmente não estava em seu estado normal, fica difícil você julgar a segurança do sistema por esse caso isolado. Porém, as pessoas não estão sabendo conviver com o VLT, o que é até normal, Fifi. E como é que você analisa essa falta ainda desse protocolo de emergência para situações aí, para sinistros que possam vir a ocorrer na operação do VLT? Na verdade, não é que não tenha um protocolo. Os procedimentos todos sabem o que tem que fazer. Se pegar fogo no VLT, quem vai apagar? É o SAMU? Não, é o Corpo de Bombeiros. Se tiver um acidente mais grave, quem vai fazer o resgate? É o bombeiro? Não, é o SAMU. Se tiver que interditar o trânsito, quem vai interditar? É a Polícia Militar e a CT. Todos sabem as suas responsabilidades. Existe sim um documento que já foi passado para a CT. E eu estou falando uma coisa que não é responsabilidade da CT. Sim. É responsabilidade da MTU. Já foi passado o documento que consolida ali a responsabilidade, no caso da CT, na operação do VLT e dos demais das demais instituições envolvidas nesse assunto. Ele não está oficializado. O que significa isso? Não tem um documento assinado dizendo das responsabilidades. Só que a competência das empresas, elas são muito claras. Por exemplo, por que existe uma CT em Santos? Ela existe para fazer o quê? Planejar e disciplinar o trânsito no município, fiscalizar. A competência, a responsabilidade da CT é clara no seu estatuto. Como é do SAMU, como é do Corpo de Bombeiros, como é da Polícia Militar. Essa responsabilidade, ela existe. Da forma que é colocado essa notícia, parece que ninguém sabe o que vai acontecer. Se tiver um acidente no VLT, o cara da CT vai tentar apagar o incêndio do vagão, o bombeiro vai tentar parar o trânsito, o SAMU então vai tomar caipirinha no bar. Não é isso. Esse documento é necessário? Burocraticamente sim, mas para a operação não. Para a operação as responsabilidades estão bastante claras. O caso pontualmente desse atropelamento, o cidadão não estava no estado normal, deitado junto à linha do trem do VLT, coberto com plástico. A narrativa do operador do VLT é que ele viu o plástico de longe e achou que era um plástico solto. Quando ele foi ver, tinha uma pessoa embaixo daquele plástico. O formato da disciplina da utilização de um VLT numa cidade, num ambiente urbano, como é o nosso caso, aí vai muito do comportamento da população. As pessoas às vezes falam, poxa, mas vocês precisam fazer campanhas educativas. Gente, vamos parar com esse negócio de campanha educativa, onde a responsabilidade ela é explícita, ela é clara. Você tem faixa de segurança, você tem sinalização adequada para travessia, você não tem locais adequados ao longo da linha para travessia, você não vai entrar ali no meio. Só entra ali uma pessoa totalmente despreparada em termos de responsabilidade individual e coletiva. Então, eu acho que às vezes a gente posterga muito a responsabilidade para o setor público. Olha, o VLT então precisa ter uma campanha, então vai ter que segregar. A gente já tem a segregação das estações do VLT. Esse VLT poderia ter saído muito mais barato, não fosse necessário construir estações de embarque e desembarque. No mundo inteiro o VLT embarca em ponto de ônibus, é o mesmo ponto, o de ônibus e o do VLT, a configuração é a mesma. No Brasil tem que ter a estação, porque se você não segregar o cidadão lá dentro, porque não tem bilhetagem dentro do veículo, a bilhetagem é fora. Se você não cobrar a bilhetagem num lugar segregado, ninguém paga. Infelizmente a realidade é essa. Se você parar num local que abre todas as portas ao mesmo tempo, o cidadão vai entrar e não vai validar o ticket dele, não vai pagar. Existe a estação por causa disso. Da mesma forma que existe a estação
existem os locais de travessia. O que as pessoas precisam entender é que tem que ter cidadania, responsabilidade para utilizar um modal dessa magnitude. A diferença dele, para encerrar minha participação, a diferença dele é que ele é ferroviário e os ônibus são rodoviários. De resto, a responsabilidade é a mesma. Eu concordo com o Fifi plenamente nesse sentido, mas me preocupa algumas coisas em relação à MTU, em relação ao projeto do VLT. A primeira delas, claro, esse caso que aconteceu desse acidente, sem dúvida nenhuma, foi uma fatalidade, que a pessoa poderia ter acontecido com um ônibus. Deitada na rua e o ônibus passava por cima e ia acontecer da mesma forma. Não é porque era o VLT. Alguns lugares eu vejo como uma forma um pouco arriscada. Principalmente na região ali em São Vicente, quase embaixo do teleférico, que ele quase fica junto à calçada e não tem nenhuma separação. Ali é uma região que muita gente vai, com criança, por causa da praia, por causa das festividades. Tem agora uma festividade, festa do morango, se não me engano. Então tem muita gente ali, e ali tá muito perigoso. O VLT é silencioso, inclusive, e naquela curva, ainda mais numa curva, ali é uma região. E a outra preocupação que eu tenho é que foi feito o VLT de uma forma um pouco atabalhoada, na minha opinião. Primeiro porque começou a se operar sem estar terminado. E se começou, toda a estação ferroviária, tem uma regra na estação ferroviária que é começar pela garagem. Não se começou pela garagem, então você não tem a manutenção do trem, você não tem um lugar de manutenção. Amanhã, se der uma falha no freio desse trem, eu não sei o que vai acontecer, porque você não tem um lugar para você colocar e levantar o trem, olhar por baixo, tirar. Manutenção básica, que é o grande problema do Brasil, é sempre manutenção. Você não tem uma garagem onde pode ser feita a limpeza, guardar os trens. O trem fica ao relento, fica ali. Já teve casos de vandalismo, infelizmente, que é outro problema. Mas eu acho que foi feito de uma forma, um planejamento um pouco ou muito falho, na minha opinião. Alguns casos tinham que ser bem mais fiscalizados e me preocupa muito a manutenção do VLT. Essa é a minha grande preocupação. Não tem uma oficina para você colocar esse trem pronta hoje, ou que você consiga levar o trem até a oficina, porque você não, se tem a oficina, se está pronta, não estou sabendo, mas o trem fica ao relento, fica ali a limpeza feita ao relento, e isso me preocupa bastante. Na verdade, você tem razão quando você não tem o acesso à oficina. A oficina está pronta, ela fica ali na região da Senador Dantas. Inclusive a CCO do VLT já está funcionando ali. Ocorre que a ligação com a linha ainda não está chegando lá. O que você falou é claro. Você deveria começar da oficina, da CCO, do pátio de manobra, para que você trouxesse o VLT no sentido oposto. Ocorre que a MTU optou de alguma forma, em virtude daquela judicialização que houve da obra no município de Santos, ela optou em iniciar por São Vicente. E adiantou São Vicente e fez a CCO em Santos, que a CCO não estava no pacote daquele problema onde ia a linha do VLT, se era junto à calçada, sim. Ou se era no meio da pista, e concluiu aquela obra. E hoje a gente está com a obra do VLT praticamente concluída até o canal 2, né? Só que do canal 2 a Conselheiro Neves você ainda tem, até a Campos Melo você ainda tem obra sendo executada. Da Campos Melo até a Senador Dantas, que vai por numa via segregada do VLT que é paralela a Afonso Pena, aquela via já está concluída também. Se não me engano, faltam algumas poucas travessias, muito poucas. Na Silva Jardim, na Manuel Torinho, mas muito pouca coisa. Mas é fato que o VLT não consegue chegar no pátio de manobras, não consegue chegar na oficina. Por serem veículos novos, eu entendo que essa manutenção pode até ser menor, ou ela consegue ser feita sem você estar numa oficina completa. Mas você tem razão. O normal seria que se partisse das instalações para que a via fosse ganhando vida e chegasse ao seu objetivo final. Começou ao contrário. Começou por São Vicente e se fez a CCO em Santos e agora está em fase de conclusão no município de Santos da via permanente. 7h59, Bom Dia 98 faz mais uma parada e volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.
8:02, vamos em frente com Bom Dia 98, o programa da CDL Santos Praia, vai ao ar de segunda a sexta-feira das 15 para as 7 às 8:15 da manhã e estará de casa nova a partir de segunda-feira. Vamos apresentar o nosso programa na 102 Rádio City, emissora aqui também da Musicom Brasil. Você que nos ouve diariamente no Bom Dia 98 está convidado a nos acompanhar também a partir de segunda-feira na 102 Rádio City FM. Black Jaw Choperia, uma grande dica. Quarta-feira você já tem a Black Jaw à sua disposição. Hoje o clima esquentou um pouquinho, sai até de casa com um clima diferente, clima mais de verão, né? Hoje vai fazer calor, então eu dou uma dica pra você, final de tarde, um happy hour lá na Black Jaw Choperia, tem aquele chopp na caneca, 40 graus negativos, é um espetáculo, fora os drinks, fora o cardápio totalmente reformulado, o ambiente agradável e a comodidade do estacionamento à sua disposição no Mendes Convention Center, um ambiente ultra agradável, aberto de terça a domingo, a partir das 18 horas até as 2 da manhã, com música ao vivo de quinta a domingo. A Black Jaw é o espaço ideal para os seus eventos e confraternizações. Entre em contato com a Black Jaw e faça sua reserva, 3228-7570, General Francisco Glicério 206, no Gonzaga, em Santos. E agora é hora de esporte no nosso programa. Giro Esportivo. É hora do nosso especialista. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, ZR. Terminou a passagem de Alexandre Pato pelo Corinthians. Contratado por 52.700.000 o total, Alexandre Pato deixa um prejuízo no Corinthians de 62 milhões de reais. Tô somando aí salário, 13º, tô incluindo a venda do Jadson, que veio de São Paulo, e a venda do Pato para o Vídea Real. É isso mesmo, os valores corrigidos, o Alexandre Pato deu um prejuízo para o Corinthians de 62 milhões de reais. Tá bom ou você quer mais, R? Tá bom, mas temos um caso parecido aqui, o Leandro Damião também, né, no Santos. Ai, Jesus, foi lembrar do Covid. Exatamente, você sabe, até o Fifi estava lembrando aqui na bancada, e é o seguinte, Ricardo, eu aumentei muito a minha simpatia pelo Flamengo depois que eles levaram o Leandro Damião. Diminuiu um pouco depois que eles contrataram o Diego, mas... Não, mas o Diego queria jogar lá, né? O Leandro Damião, o Santos não via a hora de se desfazer dele, mas o Santos vai pagar um prejuízo, não sei se vai ser o tamanho, né, do Alexandre Pato, porque o salário do Damião é menor do que era do Alexandre Pato, mas certamente quando o Santos se desfizer do jogador, vai colocar no seu balanço um prejuízo. Falando em Santos, o time joga hoje pela Copa do Brasil, jogo de volta, 9h45 da noite na Vila Belmiro contra o Gama. Semana passada em um jogo horroroso no Distrito Federal, Santos ficou no empate em 0-0. O novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis, empate com gols classifica a equipe do Distrito Federal, quem vencer fica com a vaga. Santos Futebol Clube que não terá o seu principal jogador, Lucas Lima, vetado pelo departamento médico, não fica nem no banco de reservas. Giamota poderia ser o seu substituto, não pode, porque já jogou pelo Fortaleza a Copa do Brasil. Nas demais posições, o time será o mesmo, né, que começou o jogo diante do Vitória da Bahia. A probabilidade é que Vecchio possa aparecer no meio-campo, ou então o jogador Cittadini jogando um pouco mais adiantado com a entrada do Yuri. A verdade, Zé, é que o Santos precisa vencer essa noite para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Mas se perder, vai para a Copa Sul-Americana. Quer dizer, ganhar ou perder essa noite, tanto faz, Zé? Mas tem que partir para a vitória, né, Ricardo? Muito embora a Sul-Americana seja um caminho interessante para Libertadores. Tem isso também, né? Tem isso também. Fora de campo, ainda não está resolvido, mas muito próxima mesmo a saída de Gabigol para o futebol da Juventus, né, da Itália. As coisas se encaminham realmente para a saída do camisa 10 da Vila Belmiro. Hoje vai ser mais um dia de muita especulação. Seleção brasileira está se preparando para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Em Teresópolis tem um problema, hein? O goleiro Fernando Praz não treinou ontem, deve voltar a treinar hoje, voltou a sentir uma contusão no cotovelo direito que o deixou afastado por um bom tempo. Gabriel Jesus tem agora uma proposta espetacular do Barcelona da Espanha e Neymar é o garoto propaganda do time catalão. A verdade, Zé, é a seguinte:
quando os jogadores voltarem aí da seleção brasileira olímpica, muitos deles não vão jogar no time que estavam, viu, Zé? É isso aí, e você vai comentar as Olimpíadas, correto? Exatamente, eu embarco no próxima segunda-feira, né, pro Rio de Janeiro, estarei trabalhando pela Rede Record de televisão, todos os jogos do Brasil, no masculino e no feminino, a gente vai estar comentando na Rede Record, mas eu continuo aqui, hein, com o Zé, na 98, e a partir de segunda-feira, em 102,1, com o nosso jornal. Você não pode perder, estaremos nas Olimpíadas trazendo tudo aquilo que vai acontecer, não só no futebol, mas também nos outros esportes. E para encerrar, Zé, Anderson Varejão, um dos melhores jogadores de basquete do Brasil, deve ser cortado da seleção brasileira, está nos Estados Unidos com um problema nas costas. O Golden State Warriors, time do brasileiro, achou melhor ele não participar das Olimpíadas. Isso deve acontecer, o corte deve acontecer no dia de hoje. Eu volto amanhã. Ricardo, você vai ficar na Vila Olímpica? Eu vou, na Vila Olímpica eu não posso ficar não, amigo. Senão eu vou ter que levar pé de pato, vou ter que levar um encanador junto comigo. Que vergonha, hein, Zé? Vou falar uma coisa pra você. Há quanto tempo que o Brasil sabe que vai fazer as Olimpíadas? Há muito tempo já. 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. E aí os caras chegam lá. É o seguinte, eu não ia contar, mas já que você pediu, eu tô levando aqui, Zé, eu vou ficar lá na frente da Vila Olímpica vendendo os kits. O que você acha? Pode ser. Vou levar venda rosca, vou levar umas torneiras, vou levar cola cano. Vou ganhar dinheiro, hein, Zé? É isso aí, Ricardo. A gente se vira nos 30 mesmo, não tem jeito. É claro, porque dá uma vergonha. Os caras entram lá no apartamento, meu Deus, já não basta o que aconteceu nos apartamentos de quem comprou, né? Os Jogos Pan-Americanos foi construído em cima do mangue e os apartamentos podem cair a qualquer momento. Vou falar pra você, se contar, ninguém acredita. Eu só acredito porque moro no Brasil e estou vendo. Eu volto amanhã para falar mais de esportes aqui na 98. Falei de futebol, falei de basquete, falei de Olimpíadas para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, centro da cidade. Armazém 26, Praça da República, 36 no centro de Santos. Você vai encontrar lá tudo aquilo que você precisa para uma reforma rápida, para você agilizar o seu trabalho na cidade. Armazém 26, 3221-3396. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo Martins. Amanhã mais esporte no Bom Dia 98 com o nosso especialista, que também é comentarista da Rede Record de televisão para as Olimpíadas de 2016. O número de mortes e feridos em acidentes com motos mais que triplicou no país entre 2002 e 2013. Os dados são do estudo Retrato da Segurança Viária no Brasil, obtido pelo UOL. Das 43.075 mortes no trânsito ocorridas no Brasil em 2013, 2040, 28% foram motociclistas ou passageiros de motos. Mais de 3 vezes os mortos em 2002, quando 3.773 perderam a vida. Já o número de feridos em acidentes com moto quadruplicou no período de 21.692 para 88.682 casos. Para feridos, considerou-se aqueles que necessitaram de mais de 24 horas de internação, o que deve ter ocasionado uma redução no número. Apenas aqueles 24 horas internados no hospital foram computados, Fifi, números que preocupam demais. Preocupam muito. Em Santos, graças a Deus, esse número é totalmente inverso. A gente está num declínio de número de acidentes de motos e um número bastante aceitável. Em contrapartida, eu entendo que isso ocorre por causa das características até urbanísticas da cidade. Não é que o nosso motociclista ou o nosso motoqueiro seja mais educado. As ruas são estreitas, não permite desenvolver grandes velocidades, você não tem grandes condições da infração. Ao mesmo tempo, você percebe costumeiramente motociclistas que tem diferença, José, motociclista e motoqueiro. Eu, por exemplo, sou motociclista. Motociclista é o cara que anda de moto, mas ele cumpre com a legislação, ele cumpre com as regras do trânsito, ele não faz infração de jeito nenhum, porque entende que ele é a pessoa mais vulnerável num acidente de moto. E isso é óbvio, é só o cara perceber a fragilidade que tem um motoqueiro quando tem um embate ou uma colisão com um veículo. Mas uma boa parte você ainda percebe andando na contramão, tentando passar por onde não dá, passando no sinal vermelho. Enfim, acho que é um problema muito grande esse. A fiscalização tem que ser bastante efetiva por parte das CETs, inclusive a de Santos, e as polícias militares, de forma que você coíba esse tipo de infração.
Fora isso tudo, a grande maioria dos veículos de motos, os veículos de 2 rodas que circulam, motorizados, não tem licenciamento. Infelizmente não tem licenciamento. E cabe à Polícia Militar essa fiscalização. Acho que se essa fiscalização for mais efetiva, você vai tirar uma quantidade tão grande de motos da cidade, não só de Santos, do país inteiro. É comum você ver no norte e nordeste o cara andando 4, 5 numa moto sem capacete, criança, bujão de gás. Isso lá é um absurdo. Aqui é a velocidade desenvolvida. Você vê em São Paulo, se você não andar na tua faixa de rolamento, não der espaço entre carros, a moto vem batendo no teu retrovisor e batendo na tua porta. Então é um comportamento totalmente inadequado, porque não precisa isso. A moto por si só, ela é muito mais ágil que um veículo de 4 rodas. Aproveitando essa questão da motocicleta e da moto, Fifi, eu estava conversando outro dia com o Durval Cap Filho. E ele falou, tem umas motos que passam ali no canal 3, em frente à minha residência, tal horário. Eu falei, puta, passa exatamente todos os dias, eles são pontuais, aliás, você pode aferir o relógio, às 11h05 em frente à minha casa, passa uma moto de grande porte, passam 3 ou 4 motoqueiros, com o escapamento abertíssimo. Desde quando minha filha nasceu, eu só posso colocar ela para dormir depois que eles passam, porque se eu colocar antes, ela vai acordar no horário que eles vão passar. E é um absurdo. São pessoas completamente irresponsáveis, com um altíssimo som. E comecei eu tenho a rota que eles fazem todos os santos dias. Então eles saem, passam para Ana Costa, pegam ali a Glicério, pegam o canal 3, voltam de novo pela Azevedo Sodré e voltam para Ana Costa. Quando essa volta, e todo mundo já sabe onde passa. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Mas em relação a essa questão de acidentes do aumento no Brasil, eu vejo também que é uma falta de infraestrutura para você ter meios de transporte melhores. Isso no geral, carro, moto, ônibus, caminhão. Falta trem. A gente vai nos outros países, você consegue pegar um trem de um lugar para o outro com facilidade, tem um transporte eficiente. Aqui você não tem. Ou você vai de carro, ou você vai ficar à mercê de um ônibus que está no mesma via, mesmo modal, e vai demorar muito mais. Você não tem uma tranquilidade, uma melhoria no transporte coletivo. E eu vejo assim, muitos funcionários meus, eles têm o Vale Transporte e tudo mais, mas vão de moto. E porque é muito caro você vir de Cubatão pra cá, você vir de São Vicente pra cá, é demorado, é ruim o transporte. E é mais barato o cara fazer um carnezinho lá num consórcio de um financiamento de uma moto, e acaba vindo de moto, vem muito mais rápido, mas com um risco muito maior, né? Sem dúvida nenhuma. Home Care para você, assistência médica domiciliar, é com a Home Life. Você tem que conhecer os benefícios cada vez mais difundidos do atendimento domiciliar, que vai desde os procedimentos mais simples até os mais complexos, né? E eu vou te falar uma coisa, além de você poder acompanhar o doente, ele tá perto da família, tem a questão das infecções cruzadas, tem um risco bastante controlado nesse sentido, e o Home Care é uma tendência mundial para atendimento de saúde, está disponível em alto nível aqui em Santos, não só aqui em Santos através da Home Life, mas em São Paulo capital e em Ribeirão Preto. É uma empresa que está crescendo cada vez mais, dado o padrão de atendimento e a qualidade do seu serviço. Conheça também as vantagens do Home Care pela Home Life. Tem um escritório aqui em Santos, na Costa 77 em Santos, telefone 3202-6440 ou pelo site homelife.com.br. João Vilela, muito obrigado pela presença. Até semana que vem na Casa Nova, 102 Rádio City. Obrigado a todos. Um bom dia a todos. Da mesma forma, Fifi, muito obrigado. Até a próxima edição, lá no outro prefixo, mas com a mesma identidade, o mesmo time e a mesma proposta. Um grande abraço a todos e um bom dia. Ok, obrigado, Thiago, até amanhã. Obrigado, Rick Santos, da nossa produção. Daqui a pouquinho a comunicação do Flávio Henrique, na sequência da programação da 98. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta, ainda aqui na 98, às 15:45 da manhã, no Bom Dia, que é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Um abraço e até lá. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.